Amigos, essa semana começou tensa, nervosa e com certeza vai ficar na história como uma das mais surpreendentes dos últimos anos. Sinceramente, posso dizer que foi por pouco, muito pouco mesmo, que a tríade das celas abertas lá do Supremo Tribunal Federal não aplicou aquele golpe, um velho golpe que vinha sendo urdido ali pelos defensores da impunidade, defensor das celas abertas, a turma encabeçada pelo Dias Toffoli, pelo Lewandowski, pelo Gilmar Mendes e pelo Marco Aurélio Mello, esses ministros que vêm aí forçando a barra de todas as maneiras para que a Carmen Lúcia colocasse em votação, discussão e votação a questão envolvendo um assunto que já foi resolvido, decidido em 3 ocasiões distintas, inclusive pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao início de cumprimento de sentença após decisão por órgão colegiado em segunda instância. Isso já estava resolvido em 3 ocasiões distintas, como nós sabemos, mas essa turma insiste, persiste, vem insistindo com teimosia renitente para colocar-se novamente essa questão em pauta para, com certeza, o plano era modificar o entendimento vigente, permitindo assim, facilitando assim, que muitos amigos da turma da soltura do Supremo ficassem livres das prisões, né? Tem muita gente interessada nisso. Felizmente, o plano deu água e não foi adiante, porque se fosse, o Brasil ia enfrentar talvez um dos mais sérios problemas dos últimos anos, que seria a soltura imediata de mais de 300 mil presidiários que cumprem penas em regime fechado, alguns, a grande maioria, por decisão somente de primeira instância, nem é de segunda instância, e outros que cumprem pena sem ter sequer julgamento ainda, né? Então, a decisão, o plano que vinha sendo urdido e vinha sendo trabalhado, felizmente não vingou, e a gente deve saber que, graças ao ministro Edson Fachin, esse plano não foi adiante, né? Então vocês assistem esse vídeo aí até o fim e vão entender como é que aconteceu toda essa questão, tudo isso aconteceu na terça-feira, enquanto o Brasil se voltava para a decisão que impedia o Lula de ser candidato a presidente da República. Ontem seria terça-feira, seria o último dia para a substituição do seu nome pelo seu poste, né, o radar, e como assim ocorreu, né? Então foi um dia bastante conturbado e que inclusive passou despercebido por grande parte da mídia, né? Mas como todos nós sabemos, né, ocorreu a última sessão do Supremo Tribunal, presidida pela Carmen Lúcia, nessa terça-feira, né? E que ela será substituída por Dias Toffoli, que será o próximo presidente da Suprema Corte. Foi muito bem, amigos. Então, ciente de que seria o último dia, né, em que Dias Toffoli estaria na segunda turma, né? Vai ter que assumir a presidência e, quando sair, a Carmen Lúcia volta a compor a segunda turma. A segunda turma será formada por Carmen Lúcia, Fachin, Celso de Mello, Marco Aurélio e Lewandowski. Esses dois últimos, como sabemos, são os que estão trabalhando arduamente para mudar o entendimento que inviabiliza a prisão após condenação por órgão colegiado em segunda instância. Eles defendem que deve ir até as últimas instâncias, terceira e quarta, com todos os recursos que cabem em cada uma. Então, era um assunto muito complicado que
a gente estava dormindo ali, atenso, assistindo atentamente as questões envolvendo a candidatura do Lula, né, a sua substituição, e esse assunto estava correndo ali bem caladinho, e de forma surpreendente o Lewandowski colocou na pauta da votação ontem à tarde, surpreendendo inclusive o ministro Fachin, que estava tudo certo para aprovar aquilo ontem mesmo. Na mesma hora mandaria soltar Lula, soltaria todo mundo se aquela tramóia tivesse tido êxito, né? Um plano controverso, né? Que prejudicaria o nosso país de forma muito virulenta, né? Então, como todos nós sabemos, essas questões envolvendo o cumprimento de pena, né, vinha sendo julgada por decisões individuais dos ministros, notadamente do ministro Gilmar Mendes, conhecido aí pela quantidade de vezes que soltou bandidos renitentes e empedernidos, né, sendo hoje um dos nomes mais malquistos do Supremo perante o Brasil. A população perdeu completamente o respeito por esse ministro. Ao mesmo tempo, ele é acompanhado nessa ideia maluca, atabalhoada, pelo Marco Aurélio e pelo Dias Toffoli, porque, naturalmente, eles têm muito interesse, né, que essas questões se estendam até o final dos últimos recursos. O cara passa a vida inteira se defendendo, se tiver dinheiro, contrata advogados bons e recursos por cima de recursos, chicanas por cima de chicanas, protelações e protelações, e acaba prescrevendo o crime, ninguém vai preso, ninguém cumpre prisão, ninguém paga pelo crime. É assim que tem ocorrido com muita frequência em nosso país. Então, ontem foi um dia decisivo para essa questão, né, para a Suprema Corte, porque vinha decidindo que a sentença pode ser aplicada em determinados casos, notadamente nos casos dos processos que tem capa, esse processo que envolve amigos de alguns ministros, e isso ficou muito evidente nas decisões, como já disse, do Gilmar, e como todos nós vimos ocorrer nesses últimos meses com muita tristeza. Então, no entendimento dos ministros das celas abertas, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli, esses três que defendem até o esgotamento do último recurso para prender alguém, então vinha sendo determinado na sentença que o réu poderia recorrer em liberdade. Se o juiz da primeira instância decidisse isso, ninguém poderia ser preso. Mais ainda, ou se a decisão que determinar a prisão tiver fundamentação baseada em súmulas. Súmulas são as normas internas dos tribunais, como tem sido os casos das prisões determinadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado lá em Porto Alegre, né, que envolve os processos da Lava Jato. Então, se isso tivesse ocorrido, o Tribunal 4ª Instância, a 4ª, já não podia mais determinar a prisão de ninguém, confirmar uma prisão. Mas, felizmente, o ministro Edson Fachin foi muito mais astuto do que os seus colegas da turma e evitou o maior desastre jurídico que o nosso país poderia sofrer, totalmente pleno, um desastre pleno, um desastre que vinha sendo urdido há anos, né, pela tríade dos ministros da impunidade, e de forma surpreendente o Fachin, ao ser surpreendido com a decisão de que aquela votação ia ocorrer ontem, na terça-feira, pediu vistas aos processos e melou o plano dos seus 3 colegas, defensor das celas abertas. Então, com essa intervenção mais do que oportuna, né, o ministro Fachin levou o processo para analisar com calma no seu gabinete e, com certeza, sairá devolvê-lo para julgamento, né, quando tiver certeza de que o resultado será justamente o contrário do esperado pelos seus colegas, né? Ou seja, que a regra vigente, decidida em 3 ocasiões distintas anteriormente, não será modificada por 3 votos a 2, porque na verdade isso deveria ser decidido no plenário, porque a decisão já tinha sido tomada em 2016 por decisão do plenário, e em 2010 novamente. Então é uma questão que está resolvida, mas a insistência da turma das celas abertas, que forçou,
violentamente Carmen Lúcia a colocar essa questão em pauta, e ela, com toda a firmeza, resistiu, como nós somos testemunhas, e não colocou nada em pauta. Deixou o assunto se estender até agora. Então, o que vai acontecer é que o ministro Fachin só vai devolver esse processo para a segunda turma, para a votação em segunda turma, quando o Dias Toffoli não tiver mais na composição dessa segunda turma, porque ele vai assumir a presidência da Suprema Corte, e a Carmen Lúcia vai ocupar o seu lugar na segunda turma. Como nós sabemos, a Carmen Lúcia ela é a favor da manutenção, da permanência, da vigência dessa regra que já foi decidida pelo Supremo. Ela vota junto com o Fachin e com o Celso de Mello. Então, ela tem sido totalmente contra a mudança desse entendimento sobre prisões após condenação por órgão colegiado de segunda instância, que é um fato que vem desagradando de forma muito evidente os seus colegas ministros, principalmente o Gilmar Mendes, o Marco Aurélio e o Ricardo Lewandowski, que não perdem uma oportunidade nas sessões para atacar novamente essa questão, uma crítica velada e às vezes até frontal à atual presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Ou seja, o Fachin vai segurar o julgamento dessa questão controversa, né, que pretendia mudar o entendimento total, prejudicando o país e permitindo a liberdade de 300 mil presidiários. Olha, imagina o Brasil invadido por 300 mil presidiários que seriam soltos imediatamente. Tinha que ser abertas as celas. Até que Carmen Lúcia assuma a vaga deixada por Dias Toffoli, né, e garanta, assim, um resultado completamente diferente, ou seja, uma vitória por 3 votos a 2, graças aos votos do próprio Fachin, do Celso e da Carmen, ficando vencido os votos dos outros dois, do Lewandowski e Marco Aurélio. Então foi uma jogada muito boa do Fachin, aplausos para ele, salvou o Brasil dessa armadilha jurídica que seria danosa, desastrosa para o futuro do Brasil. Muito bem, então, com isso nós escapamos dessa falcatrua jurídica que iria, vamos dizer assim, com base num legalismo muito ordinário, um pretexto muito ordinário, pretexto constitucional, que na verdade a Constituição não prevê explicitamente que se esgotem todos os recursos até o cumprimento da pena. A Constituição não fala nisso abertamente, tem vários entendimentos contrários sobre isso. E o que é mais importante é o bom senso. Não se pode saltar uma quantidade imensa de presidiários, bandidos renitentes, pedernidos, traficantes, estupradores. Todo tipo de gente seria solto com essa decisão atabalhoada e irresponsável, diria, por vontade do Lewandowski, do Celso, do Marco Aurélio Mello e do Toffoli. Graças ao Fachin, esse plano foi urdido quase na traição, enquanto o Brasil estava voltando-se seus olhares exclusivamente para acompanhar o desfecho do caso Lula, se seria inviabilizada de fato a sua candidatura a presidente do Brasil. A coisa ia passar ali, como se fosse assim, na calada da tarde, passaria esse plano e nós estaríamos ferrados. Então, da minha parte, eu devo agradecer ao ministro Fachin pela sua oportuna intervenção, que salvou o Brasil desse ataque virulento, um ataque jurídico virulento que poderia permitir que a impunidade encontrasse no Brasil seu reino, seu paraíso. Até lá.